Olá, queridos amigos. Estou gravando o Reavivados de hoje na Campal Manaim, em Aurora do Pará. Eu estou aqui no barracão da igreja de Novo Horizonte. Esse é um encontro extraordinário, onde os irmãos se reúnem para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. O capítulo de hoje relata a missão de Paulo e Silas para continuar a propagação do Evangelho na Macedônia, guiados pelo Espírito Santo. A orientação divina em suas jornadas é destacada e alguns frutos da fé e da obediência a Deus são apresentados, como o batismo de Lídia, a prisão de Paulo e Silas e o milagre que levou à conversão do carcereiro e de sua família. O capítulo 16 começa com Paulo levando Timóteo como companheiro de viagem. Enquanto viajavam pelas cidades, eles ensinavam os crentes a observar as orientações de Deus, apresentadas por meio dos apóstolos e dos anciãos. Essas visitas fortaleceram as igrejas, aumentaram o número de crentes. Em seguida, continuando a viagem com seu companheiro Silas, a direção do Espírito Santo, que os guiou durante todo o caminho, os levou à Macedônia. O Espírito Santo os levou à Macedônia. Assim, o rumo para a expansão do Evangelho na Europa estava acontecendo. Enquanto se encontravam em Filipos, uma importante cidade da Macedônia, eles conheceram Lídia, uma comerciante de caros tecidos púrpura. Ao ouvir a mensagem, Lídia e sua família foram batizadas. Eles todos foram batizados, tornando-se parte dos primeiros convertidos da Europa. Esse evento destaca como Deus conduz e abre os corações para receber a palavra e mostrar o impacto transformador do Evangelho. Mais tarde, Paulo e Silas enfrentaram grande oposição quando expulsaram um espírito maligno de uma escrava, pois os senhores, furiosos com a perda de lucros por não poderem mais usá-la como cartomante, arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades. Como resultado, eles foram espancados e presos. Na prisão, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, sem nunca perder a dependência de Deus, um terremoto sacudiu os alicerces, abrindo as portas e soltando as correntes de todos os prisioneiros. No entanto, eles não escaparam, mas impediram que o carcereiro acabasse com sua própria vida depois de pensar que ele havia falhado em seu trabalho. Maravilhado com a retidão deles, o carcereiro foi movido em seu coração a perguntar como podia ser salvo. Ao que eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Verso 31. O carcereiro recebeu seus ensinamentos com a família e depois de atendê-los, ele e sua família foram imediatamente batizados. Esse episódio ressalta o poder de Deus para mudar corações e circunstâncias, destacando também a importância da fé e do batismo. Amigos, se entregarmos nossa vontade a Deus, todas as coisas contribuirão para o bem. Mesmo em meio às dificuldades, Deus trabalha em nós para produzir frutos para a vida eterna. Só precisamos obedecer e confiar plenamente em sua palavra. E eu pergunto a você: você tem confiado em Cristo e sua palavra? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. No sul da África existe uma planta cujo nome científico é Adênio obsum, mais conhecida como rosa do deserto. Esta planta pode alcançar os 4 metros de altura e 1,5 metro de largura, e apresenta flores deslumbrantes que chamam a atenção por nascerem em um clima desértico. A rosa do deserto é um belo exemplo da possibilidade de florescer mesmo em ambiente hostil. Florescer no meio das adversidades é um princípio que pode ser visto no capítulo 16 do livro de Atos. A Bíblia revela que tudo começou após Paulo ter curado uma jovem adivinhadora, a qual estava possessa de espírito imundo. Porém, como ela dava lucro aos seus senhores, estes ficaram revoltados com Paulo e Silas e os levaram para ser presos. Após serem açoitados, os discípulos de Cristo foram presos com os pés acorrentados a um tronco. Neste cenário, eles tinham todas as razões para reclamar e se entristecer com a vida. Porém, eles decidiram seguir outro caminho e florescer no meio do deserto. O verso 25 declara: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O restante do texto é impressionante, pois enquanto Paulo e Silas cantavam, aconteceu um grande terremoto, e as portas das cadeias se abriram. Porém, de alguma forma, nenhum preso saiu de sua cela. Desesperado, o carcereiro, pensando que não havia mais nenhum preso, decidiu tirar sua própria vida. Porém, Paulo o impediu e avisou que não havia razão para tal ato. É triste, mas existem muitas pessoas que acham que a solução para alguns problemas é tirar a própria vida. Mas esta é uma grande ilusão. Certa vez ouvi alguém falar sobre tal pensamento. Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Sim, problemas podem ser superados,
A vida não pode ser recuperada. Voltando ao texto bíblico, descobrimos que a história do carcereiro terminou com um final muito feliz. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoutes. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Sem dúvida, o sermão que tocou o coração dos presos, salvou o carcereiro e toda a sua família, foram os hinos cantados pelos discípulos no meio da noite. E sabe, se você que me ouve neste momento está passando pela meia-noite de sua vida, não fique desesperado achando que tudo acabou. Deus não te esqueceu. Ele pode transformar a maldição em bênção e do deserto de sua vida, Ele pode fazer florescer uma bela canção de vitória.